Você está no seu consultório e de repente entra um paciente com algumas características muito peculiares. Ele anda com passos diferentes, ele tem uma hipomimia facial, talvez algum tremor, e você se pensa, poxa, será que eu estou diante de um quadro típico de doença de Parkinson? Essa pergunta a gente se faz todos os dias no consultório. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, diagnóstico da doença de Parkinson. Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vai ser um tema, Daniel, cabeludo, viu? Rapaz, vê só, rapaz. Eu confesso a você que eu não acreditei que a gente chegou ao podcast em número... Qual é, produção? Nem mais de agora, 50, eu acho. Já um bocado de podcast. E a gente ainda não tinha falado de doença de Parkinson. Eu acho que deve ter esse podcast. Não, a gente tem um podcast sobre tremor. É verdade. Foi Igor Bruschi, ficou muito top. Recomendo, inclusive. Tá lá atrás. Voltem lá. Ainda tá no perfil do Envelhecer com Saúde, do antigo Envelhecer com Saúde. Tá? Episódio topado demais. Né? Ficou muito bom. Mas um episódio sobre doença de Parkinson, olha, demorou, mas chegou esse dia. É isso aí. E chegou com convidada ilustre para falar sobre isso, né, Rafa? Olha, uma das pessoas que, para mim, é uma referência na doença de Parkinson, é a pessoa que eu mais confio e encaminho todos os meus pacientes, e é a doutora Miriam Carvalho. E muito bem-vinda. Vamos corrigir isso aí, né? Não tem um podcast sobre doença de Parkinson, gente. Como eu pensei assim? Que tu ia corrigir o nome, eu disse o nome dela errado. Foi. Não. Se bem que eu atendo por Miriam também, já pra mim já... Não, Miriam não. Miriam Carvalho. Miriam é mais chique. É verdade, é uma proparoxítona. Minha mãe falava isso direto, é uma proparoxítona. Miriam, então diz pra gente como foi tua formação, como é que tu chegou aonde estás? Então, vamos lá. Eu sou médica pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz neurologia no Hospital das Clínicas da UFPE. E ainda na residência, eu sempre me interessei muito pelo ambulatório de distúrbio de movimento, né? A gente ter ali doenças que a gente consegue tratar e prover uma qualidade de vida. E foi aí que eu decidi fazer a parte de distúrbios do movimento. Tive a felicidade de ir para o Hospital das Clínicas da USP, lá fiz um fellowship, e lá a gente é um ambulatório muito cheio, assim, um ambulatório que a gente tem a parte clínica e, ao mesmo tempo, a gente tem um ambulatório de estimulação cerebral profunda, né, o DBS, que hoje é um tratamento incrível, né, para alguns pacientes com Parkinson e outros distúrbios de movimento, e a gente também teve contato com a toxina botulínica, que também é uma terapia para pacientes com Parkinson e outros distúrbios de movimento. Então, essa foi minha formação. No momento, eu estou terminando meu mestrado, semana que vem qualifico, se Deus quiser. E também na área de distúrbios de movimento. Então você se especializou mais em distúrbio de movimento. Isso. E tem sido a sua linha de trabalho melhor. Isso, minha paixão, na verdade. Botox na face? Não, tô brincando. Né? Então, vê só, pessoal, só para esclarecer aqui, doença de Parkinson é um mundo, daria certamente aí uma pós-graduação. Um podcast de 4, 5 horas, uma pós-graduação, né, Rafa? Mas a gente resolveu dividir, tá? Miriam já está intimada a comparecer aqui novamente. Com data marcada. Com data marcada para um podcast em breve sobre tratamento da doença de Parkinson. Miriam estava colocando aqui vários novos tratamentos, várias promessas aí de coisa muito boa vindo por aí. A gente vai reservar um segundo podcast para falar só sobre tratamento. Hoje Sim, senhores. Diagnóstico. Hoje vai ser a gente falando sobre insights importantes para a prática no consultório, né? Sobre manifestações clínicas e diagnóstico de Parkinson, tá? Então a gente vai ver aqui quando suspeitar, como fazer a avaliação clínica para desvendar as manifestações clínicas, às vezes não tão claras. E a gente vai ver quando não pensar em doença de Parkinson idiopática, né? Quando pensar em outros diagnósticos. Miriam tem várias dicas aqui bem legais, que a gente já aprendeu muito com ela. Exames complementares. Exames complementares, como firmar o diagnóstico. Beleza? Combinado? Simbora. Então, é uma missão. Me cortem, viu, minha gente? Senão a gente fica até meia-noite aqui falando. Não vou cortar nem a pau. Vamos lá.
E, Daniel, uma coisa bem importante, né? Vamos falar o nome certo da doença. É doença de Parkinson, não é mal de Parkinson. Eu Não. fico para morrer quando eu vejo o paciente ou algum outro colega falando, fulano tem mal de Parkinson. Isso é extremamente estigmatizante. A própria sociedade fala para a gente não encorajar o uso dessa expressão, né? Já é uma doença tão desafiadora e se a gente usa esse termo, a gente está causando mal a mais. Então, Doença. Bem Não estão lembrado. tentando mudar o nome de doença de Parkinson para alguma coisa que não tenha um epônimo, não? mas o epônimo já é bem Já, consagrado, né? Aí vai Esse ter que mudar epônimo- também do esse Alzheimer, né? É verdade. Não, mas estão querendo É. um transtorno neurocognitivo maior. Não, mas não, transtorno tudo bem, neurocognitivo, é de todos, né? Mas assim, o povo não quer que faça... Não, James Parkinson é um querido. Ele nos James ajudou. Parkinson é um Ele querido. nos ajudou muito aí descrevendo Olha, a a doença doença. da alfa-sinucleína. Peraí, vai ficar Mas meio... tem doença de Parkinson sem alfa-sinucleína, sem Olha focos aí. de Levy, na Olha aí, verdade. olha. Então, E só quem sabia disso era o Dr. James Parkinson. então ele foi muito feliz na descrição dele. Muito bem, Deixa muito ele. bem, muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente deve suspeitar que o paciente tem doença de Parkinson? Na verdade, eu vou antes disso. A gente precisa entender o que é a síndrome parkinsoniana, né? Uhum. Isso. Então, como é que a gente chega, como a gente deve suspeitar de uma síndrome parkinsoniana? Diz aí pra Bem, gente. É bem interessante a gente usar o termo, né, síndrome parkinsoniana, que até na forma como a gente vai se comunicar com o paciente, é interessante a gente passar para ele o que é o parkinsonismo, que é esse termo genérico, né? Quando a gente vê uma pessoa com lentidão, que é a bradicinesia, rigidez e ou tremor de repouso, então eu configuro uma síndrome parkinsoniana. Se a gente for de guideline, né, de consenso, a síndrome parkinsoniana ela é quando eu tenho bradicinesia e ou tremor de repouso, rigidez. Eu não preciso ter tremor, necessariamente. Eu posso- preciso ter bradicinesia. Bradicinesia. É uma condição Isso. central e Bradicinesia. imprescindível. Isso. Eu Primeiro conheço muita ponto, gente né? com bradicinesia que não tem nada. Isso. Tô brincando. Mas, às vezes, com o próprio E bradifrenia envelhecimento, também, né? Bradifrenia, na verdade, era o que eu queria dizer. envelhecimento, a gente Tem umas pode pessoas ter meio uma brade lentidão. assim que eu fico nervoso, mas tudo Mas bem. o que é a bradicinesia? É a redução da velocidade e da amplitude do movimento. É o Velocidade e amplitude. Aham. Se não é uma hipocinesia, fazer lentinho não quer dizer que você está fazendo você tem uma bradicinesia necessariamente. Uhum. Porque às vezes pegar um idoso com 90 anos, ele vai ter uma lentidão que não é necessariamente uma bradicinesia. Então, redução da velocidade E e amplitude. amplitude do movimento. Por isso Bem que a lembrado. gente tem que pedir para o paciente fazer gestos repetitivos, né? Aham. E aí, se a gente for olhar, a gente tem uma escalinha, o PDRS, que é uma escala bem completa, sabe? E nessa escala, a gente tem todas essas provas que a gente pode utilizar para avaliar a bradicinesia, avaliar a rigidez. Mas isso já é no exame físico, né? Isso. Da bradicinesia. Mas como que a bradicinesia ela se manifesta? Qual o sintoma que o paciente muitas vezes ele vai Ele dizer para a relata. gente ou o acompanhante vai notar? Nossa, é muito diverso, né, quando a gente entra nesse mundo. Às vezes é uma mudança na caligrafia. Doutora, foi assinar o documento, disseram que está diferente. Ou na hora de dirigir, né, se for um paciente que dirige, percebe que não está conseguindo ter a destreza que habitualmente tinha, ou digitar no computador. Então a gente vê que é Abotoar a muito... camisa, Botoar né? a camisa, diverso, escovar o dente, fazer a barba, não está fluindo mais como fluía antes. Uhum. Se servir, né, também exige uma destreza, né? Então é muito diverso a forma como o paciente ele percebe. E só voltando ao ponto que a gente estava falando, né, de parkinsonismo, não necessariamente o paciente treme, né? Então 30 a 40% dos pacientes com Parkinson não tremem. E não é pouca gente, né? Pois é. E uma expressão da bradicinesia também é a voz mais... Isso, a hipofonia, né? Hipofonia, uma voz Monótona. monótona, hipofônica, Isso. né? Com diminuição da velocidade também, né? Sim. do discurso. Aquela voz que, se for atender um paciente com bradicinesia, com hipomimia e com essa voz lentificada, após o almoço, sem o café, pode correr o risco de você dar uma pescada, né? né? É uma voz que ele não modula, né? Então, é uma voz mais monótona, né? Uhum. Mas é muito variável. A gente fala que doença de Parkinson, a gente nunca vai atender mais de um paciente com Parkinson da mesma não tem aquela manifestação frase, não tem aquela de frase, outro. se você conhece um paciente com Parkinson, você só conhece um paciente com Parkinson. Porque o outro vai ser totalmente diferente. Pois é uma doença muito diferente entre as Por isso que é pessoas tão difícil dar esse diagnóstico, né? E olha, sabe que tem
tanto paciente de doença de Parkinson que passa anos correndo por vários profissionais. Sim, Quer ver um exemplo? Eu já tive alguns pacientes que eram conduzidos por psiquiatras sim, por conta de uma apatia. sim, Olha, é sim. apatia, tristeza, porque ele estava ali com aquela expressão da hipomimia facial. Uma cara E às vezes apática, até né? deprimidos também, porque é um Isso. sintoma prodrômico, né? A Sim. falta dessa dopamina também tem uma expressão no humor, É. né? E aí, anos e anos, demorou a dar o Sim. diagnóstico e viveu ali vários anos com perda de qualidade de vida, né? Total, total. Então, falamos aí da bradicinesia, como ela vai se apresentar. E como é que a gente avalia na prática Partindo os dessa testes parte, né? a bradicinesia? Como é que a gente vai... A gente vai avaliar um por um, né? Um por um. Estamos falando da bradicinesia, que é o principal, né? O mais comum. Isso. O que a gente consegue. Existem várias formas. O ideal é a gente A gente vai falar assim, veja, eu quero que todo mundo saia daqui com um jeito de fazer, certo? Um truque. Eu quero um truque da Cartola. Tá. Aí a gente vai falar todos os que você quiser falar e depois você vai dizer uma sugestão de como é que a gente vai fazer um cronograma, Perfeito. certo? Até porque eu aprendi um aqui, momentos antes de começar o podcast, ela me ensinou e eu não sabia. É muito eu quero legal. ver. Então vamos lá, vamos falar de bradicinesia de todos aí que você quiser. Eu Depois a sempre gente gosto de escolhe. avaliar membro superior e membro inferior, tá? Tá. Então, o ideal é a gente ter pelo menos uma manobra para usar em membro superior e uma em membro inferior. Certo. Então, uma que eu gosto muito é o finger tap, o bater dos dedos, o bom e velho. Uhum. E aí, nunca testar os dois ao mesmo tempo, sempre separadamente, tá certo? A gente pode ter movimentos em espelho que eles... Corrige só porque tá fazendo ao mesmo tempo. Exato, então tem que ser separado. Rapaz. Então, 10 vezes, tá? Porque tem paciente que começa a decrementar a amplitude lá pro quinto, sexta repetição. Então, tem que ser 10 E vezes. aí fica aqui assim, ó. Aí vai ficando diminuindo, começa bonitinho, Ele começa grandão, bem, aí vai terminando. 1, 2, 3, Só uma 4, dica 5, 6. importante. Finger tap, um de cada vez e fazer no mínimo 10 sequências. Isso, né? 10 de cada lado, pra gente conseguir ver esse decremento. Entendi. Aí o que eu tô querendo, vou ver ele pequenininho E lento. E lento. Ok. E a gente pode pedir para abrir e fechar as mãos também, fazer esse movimento de abrir e fechar as mãos, o pronospinação. Lembra de sempre cada lado separadamente, 10 vezes, para a gente conseguir ver o decremento gradual. E eu gosto também de ver membro inferior, né? Interessante a gente ver, até para aqueles pacientes que têm outras formas de parkinsonismo vascular mesmo, a gente vê que é muito discrepante. O parkinsonismo ele se concentra muito nos membros No inferiores. parkinsonismo vascular. Vascular, isso. Então, Só uma coisa, fica muito- quem está assistindo esse podcast é até melhor que seja ele no YouTube, porque para ver tudo, a né? gente tá mostrando aqui os negócios, viu, gente? Hoje a Quem gente- tá no carro ouvindo aí, depois vê no... Você apenas imagina. Imagina. Então, fazer o bater dos pés, né? A gente tem duas formas de avaliar a bradicinesia nos membros inferiores. A gente pode fazer essa manobra com o calcanhar apoiado e vamos. Finge que está acelerando o carro 10 vezes. Entendi. E aí, Ou tocando bateria, né? e pode fazer o bater ou tocando a bateria, pode fazer o bater dos pés mesmo, 10 Eu vezes, faço levantando esse, o calcanhar. eu mando esse. Que é legal também. Aí então, o que vai acontecer é o pé não ficar saindo muito. ele pode levantar e depois ele fica mais rasinho, né? Rasinho. O pulo ele não Uhum. consegue mais levantar tão bem. Então, por isso que tem que ser desafiador, tem que ser uma quantidade maior de repetições. Uhum. Uma coisa que eu estava comentando aqui também é que às vezes eu tenho dúvida se a bradicinesia ela é simétrica ou assimétrica, né? Aí, às vezes eu peço para o paciente fazer esse movimento, rolamento, né? rolamento com os braços, e aí a gente vê que às vezes um braço fica orbitando né? sobre o outro. É né? legal É demais. legal para a gente ver a assimetria. Quando um braço ele é mais rápido do que o outro, o braço mais bradicinético ele fica mais parado e o outro... Isso. E tem várias outras. Eu estava comentando de uma do ombro, que eu amo. Essa eu gostei muito. O trapézio, ele entrega. Então, vamos lá. Vamos tentar levar um susto. Levanta esses ombros. E aí, o paciente... A doença de Parkinson, por essência, ela é assimétrica, né? Então, o paciente, ele faz um levantar assimétrico, né? Um ombro vai e o outro fica mais paradinho. E a gente consegue ver essa assimetria, que às vezes é sutil, né? De forma mais clara. Essa eu não sabia, já anotei aqui. Já faz. Confere. Gostei. Maravilha. Qual mais? Ainda em bradicinesia. E ainda em bradicinesia, esses são os pontos principais. Você me pediu para dizer qual é a minha preferida, qual é a que a Isso. gente não pode deixar de fazer. O finger tap. O finger tap é Fácil. um Clássico, movimento, né? O clássico. é um movimento fino, distal. Eu gosto muito de fazer essa do ombro quando eu não consigo ter uma ideia clara aí da simetria.
e o toe tapping, que a gente chama, né? Que é o bater das pernas, a agilidade das pernas, para a gente ver. Então, pelo menos fazer uma manobra de membro superior, uma manobra de membro inferior, para definir se é relativamente simétrico, perna e braço. E o que a gente vai fazer é, eu fiz esse teste e agora eu estou vendo que esse paciente realmente tem bradicinesia. Pronto. E aí a gente tem que ver os outros sintomas. Aí a gente, bradicinesia, depois a gente vai para qual agora? Aí, vamos para rigidez? Rigidez, né? A rigidez, ela, por definição, é um aumento do tônus. Só que a gente pode ter aumento de tônus muscular aí por outras questões, né? Por exemplo, o paciente com AVC, ele tem um aumento de tônus, mas é um aumento de tônus que a gente diz que é velocidade dependente, é o que a gente chama de espasticidade. Então, quando a gente vai avaliar tônus, a gente tem que avaliar rápido, avaliar devagar, a gente tem que fazer essas mudanças aí na velocidade, porque às vezes o paciente ele pode ter um tônus espástico, né? Então, é importante a gente ver isso diferente. Vem, Rafa, tu vai ser o cobaia. Então, a gente começa vendo o tônus do punho, né? Depois a gente segue para um segmento proximal para avaliar tônus e cotovelo e depois a gente segue avaliando o tônus com ambos movimentos, que são a forma de sensibilizar o exame. Por exemplo, o paciente ele tem um tônus um pouco mais aumentado distalmente. Então, quando eu faço esse movimento multissegmentar, eu consigo ver isso de forma mais clara. E nesse momento a gente está fazendo alguma manobra de ativação? Isso. Eu tinha comentado daquela escalinha, o PDRS, porque é uma escala bem legal para a gente ver esse exame físico, né? Uma forma objetiva. E a UPDRS, ela diz que assim, a rigidez grau 2, a gente já consegue ver assim, espontânea. Mas o paciente tem uma rigidez grau 1 muito sutil, eu preciso ter uma manobra de ativação, tá? Então, eu posso pedir para o meu paciente ele fazer essa mãozinha que Rafa tem, truque. Eu acho joga água benta, né? Eu digo ao meu paciente, olha, é o seguinte, essa pessoa que o acompanha é cheia de pecado. Joga água benta nela para tirar os pecados dela tudo. Aí o paciente dá uma risada e fica aqui assim. Já quebra, né, o gelo. Aí porque eu digo, faça assim. Aí ele faz uma vez. Eu disse, não, mulher, fica fazendo, joga água benta. Aí pronto. E a gente pode fazer essa da mãozinha ou a gente pode pedir para ele levantar e abaixar os braços 10 vezes. Tudo de forma que esse tônus ele fique mais liberado para eu ver. Isso. Então, tem paciente que tem uma rigidez muito sutil. Uma rigidez grau 1, por exemplo, ela é uma rigidez que só aparece quando eu faço uma manobra de ativação no membro contralateral. E você dá o comando, solta o braço, deixa molinho, não sei o quê. Deixa, e o cabo aqui, o braço duro. Às vezes aqui, ele não consegue, né? Ele não deixa solto. Aí eu digo, ó, fique nem o homem da meia-noite, moleque de Olinda, que os braços... Eu falo, mole feito a Maria Mole. Eu uso mole feito a Maria Mole, é paciente aí o povo fica tudo duro assim. Beleza, aí a gente vai ver o padrão característico da doença de Parkinson, do parkinsonismo, é a rigidez plástica, né? Não é aquela rigidez elástica. O famoso sinal da roda dentada. Faz a diferença aí do plástico e do elástico. Veja, o elástico é o paciente espástico, né? É o paciente com AVC. Então, vem cá. É o paciente que eu vou rápido, ele aumenta o tônus, é um tônus que muda. Se eu vou devagar, ele vai devagar. Se eu vou rápido, ele fica mais duro. Então, é aquele tônus que mudando a velocidade, esse tônus muda. O paciente parkinsoniano não, ele tem a impressão que dá é que você está, de fato, numa roda denteada, né? Destravando e destravando. É aquela peça da engrenagem, né? Como se tivesse aquela engrenagem sendo movimentada. Então, é diferente o tônus de um paciente com AVC, por exemplo. Então, recomendo fortemente a gente examinar. É a típica coisa que a gente só consegue testando, né? Então, tem um paciente com AVC, vai lá ver o tônus, porque a gente vai sentindo, a gente vai calibrando essa percepção, né? É comum nas descrições dizer que é uma rigidez séria, não de séria, de seriedade. Séria, né? De cera, né? Moleque de cera. Que coloca numa posição, fica naquela posição, né? E além disso, assim, é importante ver também nos membros inferiores também como é que está essa rigidez. Então, fazer no tornozelo, fazer no joelho, avaliar o tônus na perna também é importante. Uma forma de a gente, assim, uma expressão, né, do paciente com rigidez, muitas vezes a gente olhar o movimento dos braços, né? Sim. A perda do movimento passivo né? dos braços, chamada as cincinesias braquiais, né? Então, o paciente vai ter ali um braço que ele, durante a marcha, ele está movimentando menos, né? Isso. E que eles muitas vezes percebem também, né? Tem alguns pacientes que eles dizem, a esposa falou que ele está andando diferente, está andando meio em bloco. Né, o famoso sinal do Rolex, né? Sinal do Rolex, comentado. Essa é boa, viu? Eu não conhecia sinal isso. Sinal do Rolex é porque muitos Rolex
É porque você não tem Rolex, Rafael. Eu tô fraco de Você ainda Rolex. não tem Rolex. Não é porque o meu carrega com pilha, né? Porque muitos Rolex, relógios mais antigos, como é que se diz? A carga A carga ela é cinética, pelo né? movimento, O movimento é gerada pelo movimento do braço. Então, o paciente, muitas vezes, o Rolex parava de funcionar. Isso, eu estava sempre atrasada, Mas, né? mas eu tenho uma história que reza a lenda lá em casa que minha avó tinha um Rolex e ela vendeu, é verdade, ela vendeu um Rolex e comprou um carro. Nossa. Meu avô tinha outro, vendeu e comprou um apartamento. Caramba. Diga aí, era caro esse negócio, hein? Ou era barato esse apartamento O apartamento era muito barato. Também. Bom, eu não sei se é verdade, mas é a lenda. Essa lenda, né? Então, o sinal do Rolex. Uma coisa da rigidez também que a gente tem que atentar, que muitos pacientes com Parkinson passam anos tendo dores articulares, osteoarticulares. Isso é muito importante. Né? Então, o paciente muitas vezes tem dor no ombro e passa por vários ortopedistas, né? Faz um exame de imagem, tem lá uma bursite e atribui a dor àquela bursite, faz capsulite adesiva. Na verdade, o paciente tinha, era uma rigidez. Uma hipertonia, rigidez, e estava com dor. Rigidez dói, minha gente, né? Muito dói. Eles têm muita dor também aqui na região do quadril, né? Pela própria imobilidade. A imobilidade é extremamente doloroso. Só sabe quem vai de ônibus daqui para Petrolina, 12 horas e passa lá. E aí, mas muitos pacientes às vezes acordam no meio da noite com dor. Sim. Né? Porque dor até os pacientes que estão em tratamento têm dor noturna, muitas vezes por hipertonia. Hipocinese também, né? Não consegue encontrar uma postura de conforto. E a jornada do paciente, né? Vai no ortopedista, vai fazer uma acupuntura, vai fazer uma liberação e só piorando. Tome ressonância. Pois é. E às vezes a própria imobilidade gera uma questão osteoarticular, criou uma bursite, gerou uma capsulite. E é pela imobilidade, né? O problema primário é a imobilidade. Às vezes, começando o tratamento, o paciente melhora substancialmente dessa dor, né? Eu já tive um paciente que o tratamento da dor lombar foi levodopa. Verdade. Perfeito. Então, e agora a gente Bradicinesia, rigidez. A gente chega no tremor. E o tremor. Vocês viram que a gente deixou o tremor em terceiro lugar de propósito, né? Porque toda vez o pessoal só associa Parkinson a tremor e a gente quer tirar isso. Isso, né? 30% a 40% dos pacientes parkinsonianos, eles não tremem, né? Então, ele não necessariamente a gente precisa ter o tremor, e além de que existem outras causas para o tremor, não é tremor igual Parkinson, por favor. Por isso que a gente tem um podcast só sobre tremor. Só sobre tremor. E aí o tremor parkinsoniano, ele é de repouso, né? Então, eu preciso que meu membro esteja repousado. Né? Para isso, é importante que a gente apoie os braços, seja no encosto da cadeira ou sobre os membros. Às vezes, quando a gente não consegue identificar o tremor, pode ser porque o paciente está tenso, né? Ele está contraindo, ou porque ele não está totalmente em repouso. E nessas situações, eu deito o paciente. Vamos deitar. Né? Outra pergunta que eu faço muito na anamnese é: esse tremor piora quando vai dormir, sem ser durante o sono? Quando está deitado? Piora, doutora, realmente. Às vezes a acompanhante fala: nossa, chega a ser muito tremor na hora que ele está deitado mesmo. Então, isso fala a favor que é um componente de repouso, né? Toda vez que a gente vai... Mas quando está dormindo? Quando está dormindo, tende a melhorar, né? Geralmente melhora. E é importante também, às vezes, o que eu falo para os residentes, é que o paciente parkinsoniano, ele pode ter também um tremor postural, né? Então, o que a gente diz que é o tremor reemergente, né? É o paciente que ele levanta os braços, no início ele não treme não, mas depois ele começa a tremer. Então, até uma vez a residente disse: nossa, mas esse paciente tem Parkinson, e ele quando levanta os braços, ele tem um componente postural. É possível, o tremor reemergente do paciente parkinsoniano, não acho estranho. Lembrar a diferença, porque o tremor postural, ele é um tremor, não é um tremor de repouso. Isso. É um tremor postural, não é tremor de repouso. Postura. Mas o braço está parado. Não, mas aqui não é tremor de... A gente tem músculos, né? Tem músculo ali contraindo, para manter aquela posição. Isso. E o paciente com tremor essencial, ele já treme logo de início, Isso. quando assume aquela postura. O paciente com Parkinson não treme, mas depois de um tempo ele passa a tremer. Né? E a forma do tremor do paciente com tremor essencial é diferente. A gente geralmente diz que é um tremor em flexão e extensão. A mão faz assim, geralmente. Se a gente parar para olhar, a gente vê que o movimento geralmente é esse. O tremor do paciente parkinsoniano é assim. Ele geralmente tem pronospinação. Tanto quando a gente deixa o paciente paradinho, a gente tem a impressão de que ele está contando moeda, né? Vai ter aquele movimentozinho no polegar bem típico. Parece que ele está... Ele faz dinheiro, né? Ele fica geralmente assim. Então, é diferente, né? O aspecto é diferente.
E essas nuances de quando é que treme é muito importante na anamnese a gente perguntar. E aí, examinando o paciente, tentar se certificar de que ele de fato está repousado. Às vezes, deitar é a melhor solução, se ele não tiver E bota tranquilo. a mão... Isso, e bota as mãos em cima da perna. Deitado. Isso, e bota pode deixar do lado do corpo, né, em cima da cama, da maca. Às vezes eu acho melhor, porque aí eu tenho certeza mesmo que ele está relaxado. E, muitas vezes eu peço para ele, eu distraio ele, peço para ele fechar os olhos e contar regressivamente, de 30 até 0. Ou os meses do ano, de trás para frente. Os meses do ano. Aí ele se distrai, aí é que ele começa a tremer. E é importante que seja de trás para frente, porque isso não é automático. Sim. Se for automático, ele pode não se distrair, porque ele fala sem estar nem pensando. E observar o tremor em outras topografias, né? O tremor de mento. É muito sugestivo da doença de Parkinson. Diferente do tremor da cabeça, né? O tremor de cabeça sugere mais tremor essencial. Mas o tremor da cabeça do tremor essencial também é diferente. O tremor da cabeça do tremor essencial é um não, né? A gente brinca até com o paciente dizendo, não tenho Parkinson, doutor, não tenho Parkinson. Não o paciente parkinsoniano, ele pode até ter um tremor cefálico, geralmente um tremor mais misto, é um tremor assim, às vezes em contiguidade do mento, mas o tremor do tremor essencial, a gente brinca que o paciente está ali, ele está ali dizendo que não é Parkinson, né? E é interessante a gente olhar. O tremor de mento é muito sugestivo de doença de Parkinson, né? E a gente tem que olhar, e ele pode ser muito, muito ruim para a qualidade de vida, às vezes dificulta a alimentação, o paciente diz que gera desgaste dentário, então é algo que a gente tem que estar atento também. Tá. Normalmente inicia unilateral, né? Geralmente inicia unilateral. E o tremor é um sintoma muito desafiador, porque ele é um tremor, ele é um sintoma, a gente vai falar de tratamento, mas ele é um sintoma que pede mais dopamina, sabe? Então a gente tem umas nuances aí, já dando spoiler para o nosso podcast de tratamento, que o tremor ele pede mais dopamina. Então a gente tem que ser mais assertivo nesse tratamento aí. É diferente. A bradicinesia responde com uma dosagem, a rigidez com outra e o tremor também com outra. É muito interessante isso. O tremor necessita de doses maiores. De doses maiores, tanto de dopamina medicamentosa quanto de estimulação, quando a gente for falar de DBS. Isso é muito legal, porque às vezes, sabe, Rafa e Daniel, às vezes eu começo o tratamento e não, infrequentemente, o paciente fala, doutora, comecei o Prolopa, mas meu tremor piorou. E o que foi que aconteceu? Que hoje em dia eu já aviso até antes, que ele estava tão rígido que isso segurava o tremor. E como a rigidez geralmente pede menos dopamina, é um sintoma que tende a cessar primeiro. E aí o tremor vem com tudo. Então eu preciso reavaliar ele para subir essa dose, né? Então é bom a gente ter esse diálogo, jogar limpo com o paciente, seu Flávio, vai melhorar do travamento, da dor, mas pode ser que o tremor piore, tá certo? Então, é muito interessante isso, porque os sintomas, eles pedem dosagens diferentes, eles respondem a dosagens diferentes. Perfeito. Bom, a gente falou aí da tríade, né, rigidez, bradicinesia e tremor. Existia, nos consensos diretrizes mais anteriores, colocava ainda como instabilidade postural como um critério que deixou, tá mais de lado, mais escanteado, porque a gente sabe que é uma manifestação mais tardia. Né? E tem muitas situações que geram também instabilidade e a gente meio que é um critério um pouco sensível. Né? O critério do Brain Bank de Londres, né, que era o anterior da MDS de 2015, ele incorporava a instabilidade, mas em 2015 a MDS fez essa polêmica de tirar a instabilidade, mas a instabilidade é um sintoma bem importante da gente acessar no paciente com um parkinsonismo, porque está associado a risco de queda, está associado à hospitalização, então, beleza, não entra ali no meu critério, mas é algo que eu tenho que acessar, né? Porque vai estar totalmente relacionado, inclusive, até prognóstico, né? Porque o Parkinson ele não é igual para todo mundo, né? E como é que a gente vai acessar a instabilidade? A instabilidade é muito importante a gente ver o pull test, né? Primeiro, pull test. Pull test é o teste do empurrão. Então, coloca o paciente em pé, né? Explica para ele com toda a calma do mundo que você vai estar ali atrás dele, geralmente com um espaço ali de duas passadas, e que você vai dar um puxão pelo ombro, e que caso ele se desequilibre, você vai segurar, tá? O ideal é até você fazer isso atrás de você ter uma parede, porque se você não segurar, você cai na parede e não gera nenhum... Eu sempre brinco assim, pode cair em qualquer lugar, mas dentro do consultório do geriatra, aí é demais. É demais. Mas explicar para ele, se eu desequilibrar, pode dar 1, 2, 3 passinhos para trás,
Mas se desequilibrar eu seguro, tá certo? Então explicar antes que eles ficam muito nervosos. E aí você faz, eu geralmente dou o primeiro como um teste, né? Faço um puxãozinho mais leve, depois agora eu vou fazer mais pesado. E aí você testa realmente esse reflexo postural dele de recuperação diante um estresse. Né? E é muito importante a gente avaliar isso, lembrar que até 2 passos é normal, a gente considera um teste normal, mas acima de 2 passos... Você avisa, pode dar um passo para trás. Eu aviso, porque às vezes eles não sabem, aí desequilibra, doutora, se eu soubesse podia ter dado, então eu falo, pode dar 1, 2, 3 passos para trás. Eu deixo de dar só um passo para trás. No PDRS ele considera... 2? Ele considera até 2. Então, assim... a partir de 2 a gente começa a ficar preocupado. Baseio muito pela escalinha do PDRS. Mas mais do que isso é a forma como ele reage também, né? Sim. Então você avalia tudo. E outra coisa que eu amo particularmente é corredor. Aquele corredor ali lá do consultório, canso de pôr os pacientes para andar, ver como está a marcha, ver como está a virada. Existe o fenômeno do congelamento de marcha, né, que a gente chama de freezing, que tem paciente que ele não congela andando direto, em linha reta, ele congela na virada. Né, ou quando ele vai mudar de ambiente, né, passando da sala para o corredor, passando da sala para a cozinha, é justamente... Essas divisórias. É um momento, assim, que ele realmente trava, congela, fica com os pezinhos colados no chão. E é um momento... magnético, marcha magnética. E é o momento que ele cai, né? Então, eu amo colocar no corredor para ver essas nuances, né? Ver como ele consegue mudar de ambiente, ver como ele anda, ver como ele vira, ver como é que está o arm swing, né? O balanço do braço. Porque isso é muito importante, né? São nuances muito, muito importantes. Beleza. Tem uma nuance do Parkinson que o paciente com Parkinson anda bem de bicicleta, né? Isso. E tem a questão, quando o paciente ele congela, a gente vê muito essas dissociações, né? Poxa, o paciente ele congela, ele não está conseguindo andar, mas ele começa a pensar que está marchando, ele sai andando desembestado. Ou então ele começa a contar de 0 a 10, de trás para frente, e ele sai andando. Tem várias playlists no Spotify. Sim, hoje em dia tem bengalas com laser, porque Bota bengala, o laser na frente e aí... Ele encara como algo que bypassa, né, a via automática, que é a via que está adoecida, e ele consegue reinventar, vamos assim dizer. Eu falei Waze, é Spotify. Eu falei Spotify? Não, você falou Spotify. Os playlists no Spotify tem lá, playlist parkinsoniana, então ele tem a musiquinha com ritmado, toque. Mas sempre falar no tratamento. Mas é legal, porque existe essa dissociação, né? Poxa, como é que esse paciente é tão lento para andar? E ele vai para a bicicleta e ele consegue se desembesta para frente, fazer, né? Porque é outra via motora que está ali envolvida, né? Isso é muito legal, inclusive para orientar os pacientes. Congelou, vamos lá, o que é que o senhor pode fazer? Vamos fingir que está marchando, vamos pensar nos meses do ano de trás para frente, vamos andar de lado. Existem várias dicas que a gente pode dar para o paciente, para eles driblarem, né? Bom, além dessas manifestações que a gente falou, aí, motoras, existem uma série de outras manifestações, né? As manifestações não motoras da doença de Parkinson, que muitas vezes são até mesmo mais prevalentes, né? Sim. E antecedem, né? Vamos falar um pouquinho dessas manifestações. As não motoras e o pré-motora. Né? E que, assim, super impactam a qualidade de vida, né? Às vezes o paciente está até melhor compensado ali da parte motora, mas está com muita dor, né? Dor é extremamente prevalente nos pacientes. Tem estudos que falam que pode chegar a 70%, 80% dos pacientes parkinsonianos têm dor. A gente tem várias modalidades de dor, musculoesquelética, neuropática, dor central. Então, a gente vê muito isso na prática. A gente tem que acessar isso corriqueiramente, né? Porque o tratamento ele precisa ser bem assertivo para isso. A questão do sono, né? São pacientes que muitas vezes têm insônia. A insônia pode estar associada a momentos de hipocinesia, né? No meio da madrugada, acorda mais travado, mais lento. E isso vai repercutir no tratamento. O paciente pode ter transtorno comportamental do sono REM. Isso é bem comum. Muito comum. Bem comum e bem grave. Eu tenho um paciente que ele rompeu o baço. Ele caiu da cama. E ele, assim, ele não era meu paciente antes. Mas ele, porque é uma coisa podia ser, tá tudo certo. Mas eu converso muito sobre a segurança. Aqui, né? A segurança do quarto. Isso é algo que eu sempre converso. Tira qualquer coisa de vidro. Ele tinha uma caixinha que tinha uma ponta, e ele caiu justamente em cima dessa caixinha. Meu pai. Então, assim, orientar sobre a segurança do quarto. Vamos imaginar, se o senhor cair, como eu posso amortizar esse impacto? Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Se o paciente tiver um TCS REM muito intenso, colocar aquelas telinhas na lateral, sabe?
Aí tem paciente que fica, poxa, eu vou O ficar... acompanhante muitas vezes sofre porque leva murro, chute, Murro, né? total. E, então, assim, às vezes o paciente ele não quer pôr a tela, não quer pôr a contenção, mas é importante, né? E é algo que a gente tem que conversar antes, não é esperar romper um baço para acontecer, não. Às vezes não se manifesta com movimentos bruscos, mas é só unilóquios, né? Isso. Então, perguntar ativamente, até porque isso começa antes dos sintomas motores, Isso é, né? isso é uma manifestação pré-motora. muitas Prodrômica. vezes. E se a gente não pergunta ativamente, o paciente ele não sabe que isso tem a ver com a doença, né? Ele vai achar que é outra manifestação coisa. bastante comum e precoce, hiposmia, né? Hiposmia. anosmia. E eu gosto muito da hiposmia porque ela dá uma dica para a gente em relação a um diagnóstico diferencial que é a AMS. Né? Paciente que tem muito parkinsonismo, com desautonomia, você fica ali, putz, será que isso é uma doença de Parkinson que já está avançando e eu tenho desautonomia? Ou será que é uma atrofia de múltiplos sistemas? Na AMS a gente não tem hiposmia, tá? Então, isso ajuda muito na distinção, assim. Quais são as perguntas que tu faz para avaliar a hiposmia? Percebe o odor. Agora, a questão de depois do Covid, a gente perdeu um pouquinho esse parâmetro, né? Mas percebe o odor, já reparou que está com o olfato prejudicado? Se Feijão alguém está cozinhando na queimou cozinha, você comida sem perceber. Eu sempre pergunto essa do feijão. Tá fazendo feijão, você sabe o que é o feijão? Tem uma paciente que ela falou, que foi muito engraçado, que ela disse que não percebeu o cheiro do cocô do neto. Eita. Ela disse, e trocaram a fraldinha dele e eu não percebi. Ela, é verdade, Mas doutora. se alguém soltar um perto do senhor, o senhor sente. São nuances, né? Mas que depois o paciente fica, nossa, eu nunca reparei Diz que nisso. é muito bom você ter os cheirinhos no consultório, né? Ter o Sim. café, a canela, Sim, né? Testar. Sim, e a gente não tem o teste da Pensilvânia, né, que é o teste validado mesmo, mas são coisas que a gente pode teste da acessar. Pensilvânia? São filamentozinhos com diferentes odores que eles são validados para acessar a hiposmia. Quer dizer que o da gente não vale o do café? A nível de pesquisa, porque ele consegue graduar. Não, peraí, o meu mundo tá caindo aqui, peraí. Quer dizer que o negocinho de café não tá validado? Veja, é algo que não está validado para pesquisa. Não é possível. Não, mas vamos lá. Outra manifestação também muito comum do Parkinson é a constipação, que também pode preceder em vários anos as manifestações motoras. E é um pulo do gato muito grande para a questão do tratamento, né? Eu já vi paciente que chegou dizendo, Prolopa para mim não funciona, Levodopa para mim não funciona, mas calma, como é que está seu hábito intestinal? Faço a cada 5, 7 dias. E o paciente acha que isso é fisiológico porque sempre foi a forma como ele conviveu, né? Mas o intestino que funciona lento é o intestino que absorve menos, absorve lento. É um Prolopa que vai ter uma farmacocinética totalmente errática. Então, eu brinco que é o pulo do gato porque você tem que corrigir isso aí, para você ter uma farmacocinética mais previsível, né? Então, o paciente, eu brinco, seu João, vamos ter que fazer cocô todo dia, porque isso vai ser nosso termômetro em relação à absorção da medicação. Você trata melhor o seu paciente com Movinglax, né? Movinglax. Melhores sintomas motores com Movinglax. Demais. Movinglax, domperidona. Olha, eu acho que uma pessoa enfesada não é feliz. Não é feliz. Tá enfesado, estendida. Vem daí a palavra, entendeu? É verdade, Rafa. Isso é verdade real. E é impressionante como eles se acostumam, né? Não, eu pensava que 5 dias era normal. Nossa Senhora. Outra manifestação também é a síndrome das pernas inquietas, né? Sim. É comum nos pacientes com Parkinson. E é uma situação muito delicada porque, assim, a gente usa, né, os agonistas para tratar ambos, mas a gente tem que estar muito consciente em relação à aumentação, né? Que é quando o paciente ele aumenta a área, aumenta a frequência de sintomas. Eu tenho evitado ao máximo usar o Mudou, inclusive. Gabapentinoide. Eles são de inclusive, primeira linha. Nem era, mas agora é, né? Para justamente evitar a aumentação, né? Que é real. E o pior é que a levodopa é o que mais causa aumentação. Isso é o nosso padrão ouro para tratar Parkinson. Então, a gente fica aí meio amarrado. Os gabapentinoides estão super indicados. Gosto bastante, inclusive. E ter cuidado nesse cenário. A aumentação? A aumentação é que o paciente ele aumenta a área, né? Que ele dizia que era só no pé, agora está subindo para raiz de coxa, de joelho, e aumenta a frequência. Então, era só no finalzinho da noite, agora começou lá para as 7, 8 da noite, lá peri-janta, aí eles falam que aumenta. Então, há um aumento tanto de frequência quanto de intensidade, e isso está relacionado à expressão dos receptores dopaminérgicos, né? Uma coisa que você falou também, já tinha comentado, é que outro sintoma não motor é depressão. Isso.
E vou te dizer, do mesmo jeito que a gente melhora a dor com levodopa, às vezes, a gente às vezes trata depressão com levodopa e agonista também, tá? Porque a gente tem que lembrar uma coisa muito básica, né? Que a dopamina, ela não é somente um neurotransmissor motor, ele é um neurotransmissor também na nossa circuitaria límbica, no nosso sistema de recompensa. Olha aí. Então, esse paciente, ele vai estar deprimido e apático. Não é a nação dopamina, né? Pois a gente não está vivendo isso, né? Ele está hipodopaminérgico, assim como um todo, muitas vezes. Não tem jogo do tigrinho que... que segure. Pelo contrário, estão mais propensos, inclusive, né, a ter... Então, assim, às vezes o paciente ele pode ter uma baixa dopaminérgica que é mais global, não é somente na via nigroestriatal. Ele pode ter uma depressão dopaminérgica em outras vias. E isso gerar depressão, gerar apatia, enfim. Tá. É E importante. outra manifestação, sonolência diurna, né? Sim, sim. Sonolência excessiva diurna. Que às vezes pode até piorar com a própria medicação, né? E quando o paciente ele diz que está muito sonolento, uma coisa que às vezes a gente esquece de ver é a hipotensão, né? O paciente parkinsoniano está muito propenso a ter hipotensão ortostática. A gente às vezes até brinca, né, que o Parkinson cura a hipertensão, porque o próprio Parkinson leva a uma denervação periférica que causa hipotensão, assim como as medicações. Já vi paciente dizer, eu tenho muita sonolência, fico meio aéreo. Quando você vai ver, ele está 9/5, 8/5 de pressão. O que? E usando sua losartana, sua hidrocloro de longa data, né? Sua idapamida, e quando você vai ver, tá ali juntando prolopa com doença, com hipotensor. Aí é interessante a gente estar atento à desprescrição aí, né? De antipertensivos. Sim. Outra coisa que já posso mudar ou você ainda quer falar? Não, ainda na esfera de não motores, de não né? motor, a gente lembrar também de psicose da doença de Parkinson, né? Que é uma Demais. manifestação mais tardia, Sim. né, mas que também pode comprometer muito a qualidade de vida. E que eles falam pouco, né? O paciente tem super vergonha de falar. Então, muitas vezes é aquela situação que a filha diz, nossa, eu não sabia que ele estava vendo isso. É muito interessante. E lembrar que na doença de Parkinson, diferente do Lewy, há uma progressão dessa questão da psicose. Ele não começa a ver animais, pessoas, não é uma alucinação elaborada de cara. Começa com vulto, começa com aquela impressão de ter gente sem ter gente perto, começa com a pareidolia, né? Ele olha ali, vê um bicho, vê um gato, quando vai ver é uma árvore, sabe? Aquilo de ficar deturpando um objeto real. Como é o nome do negócio? Pareidolia. Pareidolia. Que é Pareidolia. você olha para a nuvem e você vê um objeto, né? Então, isso tem um nome, né? E a gente vê que há um contínuo, né? Para então, ele passa por todas essas etapas, para então, ele tem uma alucinação complexa, né? Tem um artigo lindo que ele mostra mais ou menos como é essa evolução das alucinações no paciente parkinsoniano. É diferente de um paciente com Lewy, por exemplo. Ele já começa com tudo lá, pessoas, alucinações formadas, e não passa por esse contínuo. Até uma dica para diferenciar. E outra manifestação é o comprometimento cognitivo, né? A demência da doença de Parkinson também. E para a gente ver como, às vezes, é uma rasteira, se a gente for acessar isso por Minimental, por exemplo. Né? Cansei de ver, residente, às vezes, aplica, doutora, foi tão bom o Minimental dele, fez 24, fez 23. Tá, vamos fazer um Mocha Basic, né? Que é aquele Mocha mais simples. Aí dá 12, dá 11. E muitas vezes, atentar para pacientes com Parkinson e Lewy, eles... muitas vezes até evocam, né? Não perde ponto na evocação. Sim, memória tá legal, mas né? vai perder ponto ali no desenho dos pentágonos. Total, é desexecutivo, é atencional, é visoespacial, são outros domínios. O minéstico vai tá relativamente bem, mas é que por isso que você falou do Boca. Exato. Que o Mocha puxa mais para... Isso, então o instrumento que a gente usa também tem que função ser executiva, né? diferente, porque o minimento vai ser uma imensa rasteira se a gente for aplicar. Sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? Foi que às vezes o Parkinson ele tá na cara, né? Sim, tá na cara. O paciente tá ali já dando o diagnóstico, né? Na sala de espera. Então, hipomimia facial. Sim, o piscamento. Piscar de diminuição, olhos. Então, piscar menos do que 7 vezes no minuto. 6, 7. Eu sempre aprendi 7 eu vezes. tinha visto 7, mas assim, é muito subjetivo. Menos de 7, ou seja, 6. Isso, mas depende, viu? Mas, gente, tem estudo que fala até 11, que eu já vi. Então não há um negócio tão... Mas você olha que é diferente o piscar, às vezes o paciente diz que tá com o olho seco. Tá sentindo o olho seco, com a sensação de areia? Sinto, doutor, é verdade. Olho não vermelho. Pisca o olho assistindo o filme. Lubrifica, né? Então, o olho aquela fica... cara de espanto, né? E dermatite seborreica. Dermatite seborreica, pela também. Pela hipomimia, né? Hipomimia facial. São coisas que estão ali, né? Às vezes a gente... Como é o do lábio? Do lábio?
Que ele fica com a boca entreaberta. A boca entreaberta, né? Pela Uhum. redução da mímica aqui Aham. do maxilar. Sim, É. também. Massa. Maravilha, maravilha. Ok, veja, a gente tem meio mundo de coisa. A gente achou um monte Mas, de pronto, sinal. Como é que a falou gente junta a gente isso? falou de manifestações clínicas, mas Sim, importantíssimo a gente falar de os red flags, sim. Sinais para de quando a alarme. gente pensar que aquele parkinsonismo pode não ser Não ser doença de Parkinson. Parkinson. Perfeito. Tão importante quanto pensar que é, né? Pensar o que não é também, né? Uhum. Então, é algo que a gente tem que fazer um checklist mesmo, né? Perguntar sobre desautonomia. Lembrar que desautonomia pode se manifestar com a hipotensão ortostática, né? A hipotensão ortostática pode acontecer no paciente parkinsoniano, mas não é tão grave logo de cara. Não é uma coisa que o paciente com 1 ano de doença vai estar desmaiando, vai estar tendo lipotímia por conta de hipotensão. Então, isso chama atenção para um diagnóstico diferencial como a MS, né? Lembrar que desautonomia também se manifesta por alterações genito-urinárias, né? Então, o paciente com Parkinson, ele começa a sentir uma urgência miccional, mas ele não tem uma incontinência também logo de cara, né? O paciente com MS, ele retém, ele começa a fazer bexiga de esforço para depois evoluir com a incontinência em uma progressão muito rápida, coisa de 6 meses, 1 ano, já está com isso muito claro. Então, é um sinal de alarme que a gente tem que procurar ativamente. Sinais cerebelares. Então, um paciente que você vê que ele está andando com a basezinha alargado, está meio desengonçado para andar, você vê que ele tem sinais de ataxia. Outra coisa, o olhar, né? A gente está falando do piscamento, mas avaliar a oculomotricidade. Oculomotricidade básica, não precisa ser um exame neurooftalmológico, não, mas pedir para ele olhar para os lados, para cima, para baixo, ver as posições do olhar básicas, porque a gente às vezes consegue ver um nistagmo, né? Paciente com sintoma cerebelar faz muito nistagmo. Às vezes a gente consegue flagrar uma oftalmoparesia, por exemplo, ele não consegue olhar para baixo, ou ele não consegue olhar para cima, que faz a gente pensar numa PSP, por exemplo. A gente não encontra isso no paciente com doença de Parkinson idiopática. A gente pode até ver uma sutil restrição do olhar para baixo, mas não é aquele olhar congelado na direção vertical, como a gente vê nos pacientes com PSP. Sintomas demenciais também, né? O paciente de início precoce, né? Pois é, então logo de cara, às vezes menos de 3 anos. É a regra do 1 ano, né? Regra de 1 ano para pensar em Levy, mas a gente vê também, por exemplo, na córtico basal, a gente às vezes tem uma síndrome que lembra muito um ADA, um Alzheimer, e também muito rápido, né? E isso deve fazer a gente pensar em outros diagnósticos. A própria DFT, ela pode ter parkinsonismo, né? A gente sabe que existem uma sobreposição aí entre sintomas cognitivos da DFT com sinais parkinsonianos, né? Principalmente em algumas variantes genéticas. Então, ver aí, o paciente ele está, do ponto de vista cognitivo, muito comprometido precocemente, isso é um sinal de alarme bem importante. Além disso, o paciente que tem parkinsonismo restrito a membros inferiores, né? Então, passou de 3 anos, poxa, é aquela eterna dissociação, o braço vai bem, relativamente simétrico, mas é aquela perna congelada, né? E relativamente simétrico. Por isso que é importante testar membro superior e o membro inferior. Então, em parkinsonismo vascular. Vascular, né? que é muito frequente, né? Pelos fatores de risco cardiovascular. E existem outros também, mas principalmente esses. Quedas acho que faz muito parte, precocemente, né? Também faz parte, né? Para pensar em PSP, por exemplo. Esses são bem importantes aí da gente... Paciente que fica cadeirante rápido, né? Às vezes eu recebo no ambulatório, não, esse paciente tem Parkinson. Quanto tempo de doença? 3 anos e ele veio numa cadeira de roda. Calma, para o mundo. Vamos revisar isso aí. É hora de sentar, porque... Não 3 anos é uma evolução muito rápida. A doença de Parkinson ela evolui mais lenta, né? Então, é algo que a gente tem que... Disfagia também, né? Mas o paciente com Parkinson pode ficar disfágico? Pode, mas é algo que eu vejo mais tardar da doença. O paciente logo de cara já está disfágico, disártrico, com a fala muito alterada. Vamos pensar em outra coisa. Outro ponto, o paciente que não melhora com levodopa, né? Isso, e esse ponto aí eu digo que é onde mora o perigo. Porque até o critério, ele fala assim, a gente tem que acreditar na levodopa. E altas vezes chega para mim, o paciente não melhorou com levodopa, mas calma, qual foi a dose que usou? Um comprimido 2 vezes ao dia, calma. O próprio critério... O que é não melhorar com levodopa, Exato, né? O critério, ele fala, tem que ser acima de 600 miligramas dia. Perdão, você tem que tentar pelo menos 600 miligramas dia. E às vezes tem paciente que precisa de mais. Então a gente tem que ser mais insistente. Claro que começar aos pouquinhos,
Mas a gente também não dizer que o paciente não respondeu porque eu tentei um comprimido 2 vezes ao dia. Às vezes eu preciso fazer uma testagem assim, pelo menos 600 miligramas dia. O que o consenso, o MDS, ele fala. Ô Miriam, como e aí dose. por falar em teste de levodopa, você tem levodopa no consultório e dá levodopa para o paciente, pede para ele, daqui a alguns minutos você reavalia? Eu estava lendo um artigo sobre isso, que é justamente qual o cenário que a gente usa o teste de sobrecarga, né? O teste de sobrecarga é justamente isso, é eu pedir para o paciente tomar a dispersível, que é aquela formulação da levodopa, que eu ponho na água, dilui, e ela usualmente tem uma ação mais rápida, ali entre 15 e 20 minutos ela já começa a agir, e eu avalio a resposta motora dele. Geralmente eu dou uma dose um pouquinho maior. Eu não faço um comprimido, eu faço 2, às vezes 2,5. Às vezes comprimidos da levodopa dispersível. No consultório. Isso. Mas qual é o cenário? Quais são os cenários que eu avalio isso? O primeiro é para avaliar DBS, né? O parâmetro que a gente tem de responsividade ao estimulador é responsividade à dopamina em sua formulação medicamentosa. Então, a gente tem que fazer o teste de sobrecarga até para ter um espelho aí, por hora, é o que a gente tem enquanto parâmetro, se ele vai responder o neuroestimulador e se ele tem uma circuitaria íntegra para responder a dopamina medicamentosa. O outro cenário que eu faço o teste de sobrecarga é quando o paciente me fala que não responde. E aí eu sei, né? Já tentei, fui insistente, tentei 1.200 miligramas dia de levodopa e ele não respondeu. E eu sou meio São Tomé. Então, vem aqui sem tomar essa levodopa e eu peço para ele vir sem tomar a levodopa. 6 horinhas ali. Não toma hoje, não. Vamos vir sem tomar esse remédio para eu ver como é que o senhor responde. E faço a oferta. Vai tomar na minha frente. Vai tomar na minha frente e eu faço uma dose maior. Né? Então, se ele toma 200, eu faço 300. Se ele toma 100, eu faço 200. Eu faço uma dose, é a sobrecarga, né? E o outro cenário que eu faço teste de sobrecarga é quando o paciente ele fala algum efeito adverso estranho. Tomei levodopa e minha cabeça começou a ficar virada para o lado. Ou tomei levodopa e, enfim, algo que não está se encaixando ali do que eu espero de efeitos colaterais típicos. Então, eu faço o ver para crer, né? Eu faço o teste de sobrecarga para olhar. Eu tive uma paciente que uma vez ela falou assim, minha marcha piora muito com a levodopa. E eu pensei, não, será que é uma discinesia? E ela me jurou de pé junto que não era uma discinesia, porque a primeira coisa que a gente pensa, né, será que está tendo um movimento involuntário induzido pela levodopa, que pode acontecer? E ela disse que não era, que ela é uma paciente bem orientada. Ela disse, não é uma discinesia. E aí, eu fiz o teste de sobrecarga e era uma discinesia, mas era uma discinesia muito, muito atípica. Ela fazia como se fosse uma distonia nas pernas, ela fazia uma contração mesmo. Então, às vezes, não é tão preto no branco, às vezes a gente tem que olhar, sabe? E, de fato, era associada ao pico e eu tive que diminuir um pouquinho, deixar mais perto. Então, às vezes, a comunicação, ela não é tão simples, né? Às vezes, o Parkinson, ele tem sintomas que não são tão fáceis do paciente descrever e, às vezes, a gente tem que realmente ver para crer, para entender. Meu Deus, não é uma discinesia e ela piora a marcha, como é isso? E aí, era uma discinesia de pico, mas com um formato mais atípico, não era coreiforme clássico. Outra coisa que a gente vai usar isso para o diagnóstico ali, para ajudar tanto no diagnóstico naquele momento ali. Será que é? E você vai usar você usa esse Prolopa no consultório para tentar lhe ajudar no diagnóstico? Vamos lá. Para a gente definir se o paciente responde, o ideal é mandar ele para casa usando a levodopa, tá? Isso de fazer o teste de sobrecarga no consultório para dar o diagnóstico não é tão legal, porque o próprio critério diz, você tem que ver o uso crônico, às vezes o efeito é a longo prazo, é por somação, né? Então, se ele não me respondeu, para mim não vai afastar, eu preciso ver esse paciente a longo prazo. Então não adianta fazer isso e ficar fazendo, vamos dar o Prolopa aqui, fica aí sentado, já eu te olho. Não, isso aí eu não particularmente não faço e também nunca li sobre a validade disso. Os cenários que a gente pode usar são basicamente esses, avaliar efeitos colaterais atípicos, avaliar ausência de resposta, né? E teste de sobrecarga pré-DBS. E outro ponto também importante da anamnese é a gente questionar, fazer a revisão das medicações e ver se não tem nenhuma medicação com potencial de efeito extrapiramidal. Total. Isso aí é o auge das UTIs brasileiras. Lembrar de os antipsicóticos, né, principalmente os de primeira geração, mas lembrar de outras medicações, por exemplo, lítio, Plasil, metoclopramida, né, os procinéticos, ácido valproico, né, que são medicações que podem levar a... Sim, flunarizina, sinarizina. Flunarizina é o mais famoso. O auge. Usa um remédio para tontura, qual?
Então, a gente tem que ter muito buscativa, né? Meu primeiro paciente com diagnóstico de Parkinson medicamentoso, eu ainda era estudante. E eu estava morando aqui em Recife e veio a minha antiga babá. Nessa época, ela foi visitar a gente. Foi falar, tá vendo, Marlene, não sei o quê, foi visitar lá. E ela chegou na minha casa, aí eu fiz uma festa da Marlene, aí ela vinha vindo pelo corredor, e lá vinha Marlene sem mexer um lado do braço. Meu Deus. A cara... Parkinsoniana, Marlene. Aquela cara assim, que eu cheguei, Marlene, que danada é isso? Que tu... Sem conversa, um rosto pouco expressivo, sabe? E um andar diferente, eu digo, danou-se, mas não foi isso. E com uns tremores. Eu digo, ô Marlene, o que danado foi que aconteceu? Meu filho, tô assim agora. Eu digo, mas rapaz, que coisa esquisita, Marlene. Tu estás tomando o que de remédio? Aí quando eu peguei a lista... Já geriatra, né? Já com a veia. Né? Eu disse, o que é isso? O que é que tu toma hoje em dia de remédio? Aí ela me deu a lista e lá, flunarizina. Aí eu era estudante, né? E estava no primeiro ano do internato. Eu disse, rapaz, será que alguma coisa dessa faz isso? Aí lá vai eu pesquisar. Na época não tinha chat GPT. Não tinha GeriA, não tinha chat GPT, e eu nem tinha o telefone de Miriam. Quando tudo era mato, né? Quando tudo era mato. Aí eu fui lá, dei uma pesquisada, eu disse, eita, flunarizina. É isso, mas vamos fazer o seguinte. No antigo Google, né? Não. Finado Google. Finado Google. Aí eu digo, não, vamos fazer o seguinte, Marlene, suspende o remédio e vamos ver se melhora. E Marlene chegou correndo no outro dia. E Marlene veio dando estrelinha no corredor. Tchá. Melhorou muito, ela ficou realmente muito melhor, mas não ficou 100%. Porque muitos pacientes não ficam 100%. Mas ela melhorou muito, a vida dela foi transformada. Isso é uma questão bem importante, né? E ela parou de tratar a tontura que ela não tinha. Entendeu? É o mais importante. Ela parou de tratar a tontura que ela não tinha e estava tomando a flunarizina para um problema que não existia. A melhor forma de prevenir o parkinsonismo medicamentoso é essa, né? Tendo esse uso consciente das medicações, né? E fazer a revisão checklist das medicações de uso crônico. Eu canso de ver, assim, UTI... paciente que internou, paciente tem Parkinson. Quando você vai fazer a revisão, plasio, chega, dói no olho. Eita, Maria do céu. Eyes. My eyes is burning. My eyes are burning. Algo certo não está errado. Então, fazer essa busca ativa, né? Que às vezes não é tão claro. Algumas medicações, por exemplo, bromoprida. Bromoprida também, às vezes, não é entendido como um agente dopaminérgico, né? Depletor dopaminérgico. Existem mais de 600 itens com características depletoras dopaminérgicas. Pois é. Tem muita coisa que faz. Perigo, perigo. Massa. Beleza, a gente falou de meio mundo de coisa clínica para a gente usar lá. Desses todos aqui, não sei se você já quer falar de critério diagnóstico, porque eu tenho muita coisa altera, mas quando altera, como é que eu uso isso para dar o diagnóstico? Ou a gente fala logo de exame complementar? Eu acho que a gente pode falar de exame complementar. Pode. E depois no final a gente dá o critério. Agora, só voltando a um gancho bem importante, que está dentre os sinais de alarme, essa questão do uso de medicação, sabe, Rafa? Sim. Porque é uma situação que a gente vê muito, né? Então, poxa, o paciente, ele usou ali uns 4, 5 meses, uma medicação, sei lá, uma risperidona, e aí ficou lá impregnado, e você vai tirar... E aí, ele melhorou, mas ele continuou. Tem uma roda, eu vejo que ele tem uma bradicinesia, e ou não? Será que eu posso pôr a culpa no remédio? Então, o critério, ele fala até isso, né? O uso, ele tem que ser numa dose e num tempo consistente com o parkinsonismo medicamentoso, tá? E a gente geralmente faz esse washout, essa detox aí da medicação e paga para ver. Vamos ver o que acontece. E muitas vezes o paciente, ele não volta, né? Quanto tempo eu tenho que esperar? Geralmente a gente espera de 6 meses a 1 ano. Espero 6 meses a um ano para ver? Isso. E quanto tempo que passa para gerar um parkinsonismo medicamentoso? Também para idoso, 6 meses. Uso contínuo, 6 meses. E pacientes mais jovens, a gente geralmente orienta um ano. Mas às vezes, numa dose baixa, a gente já pode ver algum sintoma de impregnação ali. Pode. Né? Pode. Mas, assim, de critério, tem esse número mágico, mas é muito também na evolução do paciente. E esse tempo do detox é um tempo bem importante para você avaliar como é que está a evolução, sabe? E eu acho que nesse cenário a gente vê um contexto que é bem frequente, que é o paciente que
ele precipitou um parkinsonismo degenerativo pela medicação, né? Ele já tinha um solo fértil, né? Isso, e aí ele- você... Ele já tinha uma a reserva medicação só dopaminérgica. deu uma empurradazinha. Isso, que é um cenário que acontece relativamente com frequência, né? Eu tenho um viés do especialista, mas é um cenário que a gente vê bastante, né? Então, é o que eu sempre converso. Olha, se eu talvez fosse ter esse A Parkinson... gente tem um paciente em comum, Uhum, né? sim. Que usava uma dose alta de olanzapina e, na verdade, no final das contas, Miriam chegou à conclusão que ela tinha um Parkinsonismo atípico, né? passionismo atípico, mas ela veio à tona por conta de da um olanzapina antipsicótico. A gente está com um outro paciente que tem um parkinsonismo, possivelmente, que precipitado pela risperidona, também Sim. temos um em comum, e que talvez seja Um Levi, um né? Levi, né? Pois é, porque o paciente já tinha uma reserva muito limítrofe. E aí você usou um depletor, né, dopaminérgico. Fui eu não que botei a antagonista. risperidona, viu? Você Você não, não. alto lá. Eu também não vou criticar o colega, ele teve seu motivo ali, mas é o que o paciente, às vezes, ele vem, poxa, foi o remédio que me causou essa doença, mas calma, o senhor talvez já fosse manifestar essa doença daqui a uns anos. Uhum. É uma conversa que a gente tem que ter com ele, né, Uhum, para também não nutrir sentimentos aí de que, de repente, foi o remédio, unicamente o remédio. Ele já devia ter uma reserva baixa, e aí, dialogando com o gancho que vocês falaram, do exame, né, o Trodat é bem válido nesse cenário, né? O que é Trodat? O Trodat é a cintilografia cerebral Muito bem. com o radiofármaco, que é o Trodat. Trodat. Né? Então você escreve lá no papel assim: solicito cintilografia cerebral com Trodat. Trodat. Ponto. Isso. E HD, Ok. doença de Parkinson? Isso, parkinsonismo, né, Parkinsonismo. atípico. Mas tá, eu vou precisar pedir Trodat, ou Trodat. Trodat. Ela disse que era sempre- Trodat. Veja, Daniel, eu geralmente peço para os casos que eu tenho mais dúvida, tá? E isso é um diálogo que eu tenho muito claro com o paciente, porque o Trodat também não é 100%, né? Isso é algo que é muito importante a gente conversar com o paciente, porque, veja, um caso muito amarradinho, eu falo para o paciente, veja, esse exame ele não vai mudar minha conduta. Então, ele vindo positivo ou até ele vindo negativo, eu vou continuar encarando o senhor como uma doença de Parkinson e continuar lhe tratando. Então, E lembrar que o Trodat... A doença tá posta, né? O Trodat alterado, ele não quer dizer que o paciente tem doença de Parkinson idiopática. isso quer dizer que ele tem um parkinsonismo degenerativo. Ele tem um parkinsonismo degenerativo, né? O que Uhum. diferencia aí parkinsonismo medicamentoso e um parkinsonismo degenerativo. Exato. Se é Né? um parkinsonismo medicamentoso puro e simples, que o paciente está demorando ali para melhorar, né? Ele, por exemplo, o cenário que eu tinha comentado, justamente eu estou ali observando a detox do paciente, mas, poxa, passou um ano e ele ainda tem uma rodinha, ainda tem uma bradicinesia, vou pedir um Trodat. E eu converso muito franco, né? Com um paciente que o Trodat não é 100%. Né? Mas, para casos duvidosos, ele vale a pena. Mas aí a gente entra em outra celeuma, que é a celeuma dos SUEDs, né? Que são Fala os- aí pro pessoal o que Suede. é a Suede. Explica aí o que é Suede. Primeiro, peraí, antes disso, antes de você falar o que é Suede, como é que a gente vai olhar? Você fez a cintilografia cerebral, botou o Trodat lá, injetou o Trodat no cabra, e aí a gente faz a cintilografia. Como é que é para aparecer a imagem? Se ele tiver doença de Parkinson degenerativa, ou seja, a Isso, doença o parkinsonismo mesmo... degenerativo, ele apaga, né? Apaga. O Trodat, ele é um radiofármaco que vai se ligar ao transportador dopaminérgico. Então, Uhum. no cérebro que eu tenho lá transmissão preservada, né, e tenho produção, ele não vai apagar, né? Eu tenho só um bloqueador pós-sináptico, por exemplo, eu usei meu Plasilzinho lá, impregnei, usei minha risperidona, impregnei, mas minha produção tá íntegra. Eu vou ter lá, vai ficar todo Então vermelhinho. vai brilhar o negócio. Vai ficar todo vermelhinho, todo aceso, tô produzindo, o problema tá pós-sináptico, a bronca tá na ligação do receptor pós-sináptico. Ok. Tenho doença de Parkinson, ele fica apagado. Tem um parkinsonismo degenerativo, Degenerativo. aí eu não produzo. Tá, beleza. Agora, a gente pulou para a cintilografia. Mas e a neuroimagem normal? A neuroimagem é muito né? importante. Se a gente for para o critério, a MDS, que é a Movement Disorder Society, ela diz assim, o critério é clínico, mas é de bom tom você ter uma imagem, principalmente nos primeiros 5 anos. Tá? Porque a própria acurácia do critério diagnóstico, ele fica ali entre 78% e 80% nesses primeiros anos, que é justamente a janela É de bom tom significa faça. peça. Faça, meu filho, deixa Essa. eu só não tenho dado o suficiente para lhe dizer que é para você fazer. Exato, porque o diagnóstico é clínico, mas veja, eu já vi uma paciente no fellow mesmo, que ela tinha um aneurisma de comunicante posterior
comprimindo a substância, a região do É teto o que, rapaz? do mesencéfalo, ali onde tem a substância negra. E Deus está sabendo disso? Ela tinha TCS-REM, o pessoal até publicou o caso dela. Ela tinha TCS-REM, era uma doença de Não, Parkinson E assimétrica. outra coisa, às vezes, Foi HPN, nada, pô. né? HPN. Às vezes é uma paciente que tem um HPN. Resolveram a mulher, não. Eu fiquei curioso. Veja, era um aneurisma gigante, não era abordável. Ei. Foi uma situação assim, talvez fosse melhor até ter uma doença de Parkinson idiopática, no caso dela. Uhum. Mas assim, todo mundo ficou abismado, porque era um aneurisma comprimindo a região do teto do mesencéfalo. Caraca, Então, bicho. assim, é muito importante a gente ter uma imagem. Tumores podem mimetizar. Na minha residência, a gente viu um caso de um paciente que ele foi picado por uma vespa. E ele fez um parkinsonismo. Uma vespa? Uma vespa. Eu nem uma conheço vespa. Pô. O pessoal publicou também esse caso. Eu nem conheço uma vespa, se eu ver, eu sei. Porque ele fez uma necrose palidal, no globo pálido, pelo veneno do inseto. Danado. Então, assim, Minha exato. Então, é de gente. bom tom. A gente pediu o exame. Ok. Não que seja, assim, por exemplo, esse paciente ele abriu um parkinsonismo súbito, né? Já tinha esse red flag aí na história. Uhum. Mas é importante, principalmente os Parkinsonismo primeiros... por vespa. Foi o título do paper. Foi? Foi. Parkinsonismo por Rapaz. Essa eu não conhecia, não. É. Então, ressonância, né? Por favor. Isso, pelo menos, às vezes no SUS, pelo menos uma Aí fala um TC. pouquinho aí do sinal da cauda, os sinais que a gente pode Pronto. ver lá, o sinal da cauda da andorinha. Eu converso com o paciente que, assim, porque às vezes o paciente ele chega frustrado. Doutora, minha ressonância veio normal. Não deu Parkinson na ressonância. Não deu Parkinson. E eu sempre falo, vou pedir esse exame aqui, mas para ver se não é outra doença, tá? Não é para dar o diagnóstico Não é para Parkinson. dar o diagnóstico. Por quê? A questão do sinal da cauda da andorinha. Ela foi validada para ressonância de 3 Tesla, tá? Uhum. Então, a Não gente é qualquer ressonância. não é né? qualquer ressonância que já tem E essa você questão. deve solicitar no pedido a avaliação do nigrossomo, né? Isso, o nigrossomo 1, que é justamente essa população de neurônios dopaminérgicos que estão lá no teto do mesencéfalo, que o radiologista vai procurar com a lupinha dele, para dizer se tem sinais consistentes com degeneração ali da via nigrostriatral. Mas existem pessoas que não têm, né, essa formação, né? Então, ela também não é 100%, tá? Claro que no contexto de um paciente com parkinsonismo assimétrico, uma validação, assim, pré-clínica, né, a gente já pensa, mas também não confiar cegamente, até porque ressonância 3 Tesla também não é tão fácil conseguir, né? Ainda tem essa questão operacional, logística. Hoje a gente tem aqui em Recife, mas eu tenho um paciente que ele é do interior, ele é perto de Paulo Afonso, ele não conseguiu fazer. Então, assim, faça uma de 1,5, porque pelo menos para tirar minha dúvida aí de ser uma lesão estrutural, de ser algo vascular, eu consigo. Né? Mas hoje em dia a gente tem até validações de avaliação de neuromelanina, né? Que é outro marcador para a degeneração ali dos neurônios dopaminérgicos. A ressonância ela pode ajudar, sim. A gente tem alguns marcadores que um bom radiologista ele consegue fazer uma busca ativa, um protocolo legal para ajudar. Mas lembrando que a ressonância ela ajuda muito mais para dizer o que não é, tá certo? Então, e até ver, né, aqueles sinais de parkinsonismo atípico, né, o sinal da cruz no caso da MS, uma atrofia ali mesencefálica no caso da PSP. Então, também a gente tem que fazer nossa solicitação sinal bem... do beija-flor. Isso. Né? Haja passarinho aí. Então, a gente tem que botar na nossa solicitação. Né, Cauda da andorinha para avaliação de doença de Parkinson. Isso. Sinal do beija-flor para PSP. Hotburn. Hot Cross Bansign, né? É o do da MS. E tem o putaminal ring, né? Que é o Qual? atrofia putaminal, que também é da MS, que é o coitado é esquecido. O povo esquece do sinal putaminal. E também é bem importante para MSP, né? E, então, quando a gente for pedir, tem um paciente ali que abriu um parkinsonismo, 1 ano de história, pouco tempo, pedir minha ressonância, colocar lá parkinsonismo de início recente, fazer, procurar ativamente sinal do nigrossomo 1, né, da cauda da andorinha, e você tem que colocar lá RM3T, tá? Se você vai pedir... RM3 Tesla. Isso, se você vai pedir procura do nigrossomo 1, tem que ser ressonância 3 Tesla, porque senão não tem validade, não adianta de nada. E fazer Mas você pede isso de rotina? Também não, Rafa. Assim, É uma vez na vida, outra na morte? Eu procuro... Uma ressonância normal, você pede ressonância de encéfalo. Isso, sem contraste, se o paciente
tolerar sem sedação também. O que eu não deixo de colocar é fazer busca ativa, principalmente para os pacientes com pouco tempo de doença, de sinais que me sugiram um diagnóstico diferencial, né? Sim. Então, vê muito bem ali a ponte, vê muito bem ali a região putaminal, Uhum. vê muito bem o mesencéfalo, se não tem uma atrofia. Isso aí não pode deixar de ter no laudo. Claro que se eu puder ter, se é um paciente aqui de Recife, com acesso aos locais que fazem de 3 Tesla, que eu sei que podem fazer, eu coloco também, né? Solicito ressonância 3 Tesla. Miriam, e então a gente viu aí as manifestações, vimos agora exames complementares e critérios diagnósticos. Peraí, eu tenho uma pergunta ainda de exame. Existe... Mas Rafael quer tudo mastigadinho. Né? Eu, Chiquinha, Ele no quer miudinho. tudo na no boquinha. Vá, miudinho, diga. E os novos biomarcadores aí que tem... Polêmica, né? Polêmica, me fale deles. A gente tem os ensaios de semeadura de alfa-sinucleína, né, que eles ainda estão sendo validados, né, porque eles parecem ser muito promissores, mas eles não distinguem tão bem os parkinsonismos degenerativos entre si. Então, além disso, há uma heterogeneidade gigante entre os ensaios, né? Além disso, ora é feito na pele, ora é feito no líquido, ora é feito no plasma, então há muita heterogeneidade aí nessa análise. Mas parecem sim ser promissores, principalmente quando a gente fala de droga modificadora, né? A gente tem alguns ensaios aí do prasinezumab, enfim, de drogas que podem ter um potencial aí modificador no futuro e a gente precisa de um biomarcador para identificar precocemente esses potenciais candidatos. Mas os ensaios de amplificação, né, de semeadura de alfa-sinucleína, eles ainda estão muito incipientes, porque eles ainda têm muita heterogeneidade na realização deles. Né? Então, a gente ainda, diferentemente do Alzheimer, que a gente tem, né, um padrão, uma assinatura, né, do biomarcador, no Parkinson isso ainda está engateando. Né? Talvez seja um tópico aí para os próximos anos. Massa. Mas o pessoal está bem assim... Mas vai chegar, né? Está chegando. Está chegando. Ok. Agora para o critério? E antes ainda... Esse critério não chega hoje ainda, não. Ele não chega, vai ter que chegar. ser um podcast eu disse para vocês critérios. Têm que me cortar, vocês têm que me cortar, senão a gente vai sair daqui Adriel vai sair aqui meia-noite. Tem um exame que eu gosto bastante, que ajuda em alguns cenários, que é a cintilografia por MBG, né? A cintilografia cardíaca. Ele, inclusive, faz parte dos critérios de suporte, né, da doença de Parkinson. Porque em alguns parkinsonismos atípicos... Como é que escreve no papel? Solicito cintilografia cardíaca com MIBG. Isso, porque ele vai avaliar a inervação hipótese simpática. Diagnóstica. Hipótese Motivo. Parkinsonismo progressivo, diferenciar formas atípicas de DPI, né? Olha aí, de Parkinson veja que beleza. Idiopática. Porque, assim, lembrando da fisiopatologia, na doença de Parkinson a gente tem denervação periférica, né? E aí a cintilografia, ela tende a ter uma redução da captação. A gente vê que a inervação cardíaca, o MBG, ele é um simpático mimético. A gente vê que falta inervação cardíaca. A gente vai olhar lá, tá apagadinho a inervação simpática cardíaca. E enquanto que nos parkinsonismos atípicos, e aí eu chamo a atenção que isso é muito importante para a AMS, PSP também, mas para a AMS é especificamente útil, a denervação é pré-ganglionar, é central, é antes da cadeia lá simpática. Então, o periférico está íntegro, né? A MBG vai marcar direitinho, porque a inervação periférica está legal no coração. Então, a gente consegue, às vezes, no caso que a gente está meio em cima do muro, pedir e ter esse embasamento nessa documentação. Inclusive, é um exame que faz parte. Isso. E faz parte do critério, né? Do diagnóstico de doença de Parkinson. Excelente. E os critérios. Né? Agora, finalmente, pela sociedade... os critérios têm que entrar com muito mais sofisticação. Tcharará. Finalmente, os critérios. Então, os critérios, eles estabelecem níveis de certeza, né? Doença de Parkinson. Ainda tem isso, é probabilidade de ser. Probabilidade, porque o certo mesmo seria só fazendo biópsia cerebral, isso não é de bom tom também, a gente fazer, né? Nesse caso, o tom é não bom. Exato. E aí a gente tem níveis de certeza baseado em quantos critérios a gente tem, principalmente critérios de suporte e aqueles sinais de alarme, né? Então, o próprio critério da MDS, ele traz sinais de alarme, traz os critérios de suporte e traz a obrigatoriedade da síndrome parkinsoniana, né? Eu só vou pensar em dar o diagnóstico de Parkinson se o paciente tiver a síndrome parkinsoniana. Então, bradicinesia e ou tremor de repouso, rigidez. Tremor de repouso e ou rigidez.
um dos dois. Precisa ter os dois, não. Uhum. E aí eu tenho minha síndrome parkinsoniana, eu vou pensar nos meus critérios de suporte e nos meus sinais de alarme. Quais são os critérios de suporte? Então, o paciente ele tem que ter ele tem que ter o tremor de repouso e ou resposta dopaminérgica inequívoca, né? Então, você mandou para casa e ele voltou, doutora, melhorei muito, minha dor aliviou, enfim. Como foi esse? A resposta. A resposta. Isso. Como é que você faz essa Eu resposta? começo muito lenta, assim, a questão da terapia dopaminérgica, a gente tem que ir devagar. Vamos falar no podcast. Mas aí não é tratamento, ainda é diagnóstico, né? Qual é a Mas dose que você dá? Lembra que a gente tem que, no mínimo, chegar a 600 miligramas por dia. Se ele não chegou com essa resposta inequívoca na segunda consulta, você tem que ser mais insistente. Você está achando que é uma síndrome parkinsoniana. Isso. Vou tentar dar agora, como meu critério de suporte, de apoio aqui, Isso. o Prolopa, o Levodopa. Aí como é que você faz? Eu quero saber isso. Eu vou ter que começar meu Prolopa, agora eu tenho que começar devagar, porque a levodopa ela causa muita intolerância gástrica. Certo. Então, às vezes, se for um idosinho muito frágil, já nauseado, começa 1/4 de BD. 1/4 de BD pela manhã. E vou titulando ali lentinho, às vezes a cada 4, 5 dias, às vezes a cada semana, para ir incrementando. 3 Existe vezes. uma regra ou é É no tato. La garantia sou eu? Lá a garantia sou eu. Mas tentar, no mínimo, chegar a 600 miligramas dia e orientar esse paciente a questão de aceitação da medicação, né? Que esse paciente nauseia, é muito incômodo. Mas eu lhe garanto, quando a gente começa lentinho, é muito difícil o paciente ele ter uma náusea assim, que o impossibilite de tomar o remédio. Agora, como eu já vi o paciente darem 200 miligramas de Prolopa, o paciente não vai querer nunca mais. Por que não, né? Nunca mais olhar para aquele remédio na vida dele e você tem um grande problema na sua mão. Porque ele traumatizou com a terapia padrão ouro, né? E a gente vai falar muito sobre isso no tratamento, dando umas dicas maravilhosas. E aí, voltando ao nosso critério, volta. Fuga ao tema. Tentei 600 miligramas dia no mínimo, ele teve uma resposta. Então, isso também é um critério de suporte. Discinesia induzida por levodopa é outro critério de suporte. E aí, a gente tem que pensar nesses critérios de suporte, tremor de repouso, tem os próprios... a cintilografia por MIBG, né, outro critério de suporte, a hiposmia, né, os dois únicos testes que estão validados é a hiposmia e a cintilografia cardíaca por MIBG. Né, a cintilografia? Isso, aquela do... Sim. E o teste da hiposmia. E o teste da hiposmia, que a Rico teria que ser o OPSIT. Teste da Pensilvânia? Da Pensilvânia, que é o que está validado lá no MDS. Joga fora teu café e tua canela. Isso aí eu vou ter que receber provas disso, viu? E esses são os de suporte e a gente tem que contrabalancear com os de alarme, né? Sim. A gente só pode ter no máximo 2 critérios de alarme ali, que é justamente aquela questão, né? O paciente que tem uma questão desautonômica ali mais rápida, aqueles sinais que a gente conversou, né? Que podem fazer a gente pensar num diagnóstico diferencial, mas isso no máximo... 2, tá? O critério ele é bem interessante, porque ele distingue sinais de alarme de critérios de exclusão, tá? Então, dentre esses sinais de alarme, existem aqueles que definitivamente fazem a gente pensar que não é Parkinson. Por exemplo, uma demência estabelecida muito precoce faz a gente... Não, isso não é Parkinson. Mas, a rigor, assim, pensei no diagnóstico diferencial e tenho 2 ali... e posso contrabalancear com 2 de suporte e ainda pode ser uma doença de Parkinson então, provável. É o estabelecido e o provável, Isso. Está estabelecido, você tem o parkinsonismo, todos vão ter que ter parkinsonismo. Isso. 2 de suporte, mas sem sinais de alarme. 2 de suporte, sem sinais de alarme e, no máximo, um red flag, né? E, no máximo, um red flag. E o provável, você tem o parkinsonismo presente, tem, naturalmente, nenhuma exclusão, nenhum red flag. Você pode, no provável, você pode ter até 2. No provável até 2 red flag? No provável, contrabalanceado por 2 de suporte. Certo. Tá. Porque, assim, o critério... Isso é difícil de decorar. Não dá para decorar. Vou ser muito sincera, isso na prática, assim, é mais de você ter o feeling de, calma, o paciente tem um parkinsonismo, fiz aquele checklist dos diagnósticos diferenciais, ele tá, beleza, ele cai precocemente, mas ele tem uma neuropatia, ele tem algo ali de lombar que pode justificar essa queda, de você deixar isso até no cabeçalho, né, lá nas suas HDs, para ficar de olho nessas quedas,
Mas, beleza, ele teve uma resposta grande à levodopa, ele tem cinesia induzida por levodopa, ele tem outros sinais de suporte. Ele fez uma cintilo com MBG que mostrou denervação. Então, assim, eu tenho os meus sinais de suporte que podem contrabalancear esses sinais de alarme e vida que segue. Deve ser uma doença. Embora, né? Isso. Agora, o paciente que, poxa, chegou cheio de sinais de alarme, né? Chegou caindo precocemente, disfágico, na cadeira de roda, com 2, 3 anos de doença, calma, não Algo deve ser. errado não está certo, Isso. né? Então, ter esse feeling aí de fazer o mais importante, fazer o checklist de sinais de alarme e tentar encontrar os sinais de suporte, né? Massa. Para reforçar a sua hipótese. Massa. Ok. Muito bom. Muito bem. Eu acho que agora vamos tratar... Vamos tratar no próximo podcast. No próximo podcast. Maravilha. Me enrolei, não foi antes, era 2, era 1. Não, Mas o provável, se não me engano, é 2 e 2, né? Clinicamente estabelecido. 2 de suporte. 2 de suporte e o provável 1 de suporte. Não, mas o provável pode ser até 2. Até 2 de suporte. Se você tiver 1 de suporte com 2 de apoio. 2 de suporte com 2 red flags. Maravilha, Okay. Maravilha. Deixou aqui um gostinho de quero mais, que é para o segundo, tratar, o segundo podcast. E não vai ser o próximo que vocês vão ver, vai demorar ainda coisinha. Que é para dar gostinho. Você só sai aqui do estúdio hoje, Miriam, Maria. tendo agendado o dia do próximo podcast. Vamos, Você deixa está eu voltar, intimado. que eu volto do Canadá, que eu falo bem enxerida. Oh, eu vi o povo. Não, aí vai demorar demais. Não, menina, agosto. Muito bem, muito bem. Massa, Já tá. Maravilha, vamos embora. Pessoal, se vocês aprenderam, e eu tenho certeza que aprenderam também, com esse podcast, não deixa de compartilhar, não deixa de, ativa a notificação, passa a seguir aí no seu agregador de podcast o perfil aqui do Gericlass para você receber a notificação sempre que sair um material novo, um podcast, um Geripio novo, você é notificado e vai estar sempre vendo aí a gente, tá certo? Combinado? E lembro a vocês de assinarem a nossa plataforma, o Geri Updates, nossa plataforma de atualização contínua de geriatria, com direito a Geri IA, a nossa inteligência artificial em geriatria. Ela é inteligente, principalmente em geriatria, e que ajuda você também na tomada de decisões clínicas. Combinado? É isso, Rafa. É isso aí. Beleza, pessoal. Agora, Miriam, obrigado. Grande abraço, Miriam, foi massa. Amigo, irei voltar. Valeu, tchau. Maravilha. Tchau, tchau.